Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro Atos dos Apóstolos, a partir da página 223. Nós damos assim: Paulo apontava aos coríntios as experiências do antigo Israel, as bênçãos que lhes compensaram a obediência e os juízos que seguiram as suas transgressões. Recordava-lhes a miraculosa maneira por que os hebreus foram tirados do Egito, sob a proteção da nuvem de dia e da coluna de fogo à noite. Assim, foram conduzidos a salvo através do Mar Vermelho, enquanto os egípcios, procurando atravessá-lo da mesma maneira, foram todos submergidos. Por esses atos, Deus havia reconhecido Israel como sua igreja. Em todas as suas peregrinações, os hebreus tiveram Cristo como seu guia. A rocha ferida tipificava Cristo, que devia ser ferido pela transgressão dos homens. Todavia, por causa do seu desejo pelas condições deixadas do Egito e por causa de seu pecado e rebelião, os juízos de Deus caíram sobre eles. O apóstolo ordenou aos crentes coríntios a atenderem às lições contidas na experiência de Israel. Ele mostrou como o amor ao conforto e aos prazeres tinha preparado o caminho para os pecados que atraíram a notável vingança de Deus. O apóstolo advertiu aos coríntios: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Se eles se tornassem presunçosos e cheios de confiança própria, negligenciando vigiar e orar, cairiam em grave pecado, atraindo sobre si a ira de Deus. Entretanto, Paulo não queria que se entregassem ao desespero e ao desalento. Ele lhes deu a segurança: fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Paulo estava com seus irmãos para que perguntassem a si mesmos que influência suas palavras e atos estavam exercendo sobre o outro, e para que não fizessem coisa alguma que pudesse parecer apoio à idolatria, ou ofender os escrúpulos dos que fossem fracos na fé. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adaptadas aos nossos dias. Por idolatria, entendia ele não apenas a adoração de ídolos, mas o egocentrismo, o amor às comodidades e a condescendência com o apetite e paixão. Uma mera profissão de fé em Cristo, um presumido conhecimento da verdade, não tornam um homem cristão. Uma religião que busca apenas o deleite dos olhos, dos ouvidos, do paladar, ou que aceita a condescendência própria, não é a religião de Cristo. Pela comparação da igreja com o corpo humano, o apóstolo ilustrou habilmente a íntima harmonia que deve existir na relação entre todos os membros da igreja de Cristo. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo,
E então Paulo expôs a importância deste amor que deveria ser acariciado pelos seguidores de Cristo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não importa o quanto possa prometer, aquele cujo coração não está cheio do amor de Deus e aos semelhantes, não é verdadeiro discípulo de Cristo. Embora possua grande fé e tenha poder até para operar milagres, sem amor, a sua fé será de nenhum valor. Poderá ostentar grande liberalidade, mas se por mostrar outro motivo, que não o genuíno amor, entregar todos os seus bens para sustento dos pobres, o ato não o recomendará ao favor de Deus. E seu zelo poderá mesmo sofrer a morte de mártir, mas não sendo impulsionado por amor, será considerado por Deus como iludido entusiasta ou ambicioso idólatra. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais acaba, jamais perde seu valor. É um atributo celestial. Como precioso tesouro, será levado por seu possuidor através das portas da cidade de Deus. A igreja de Corinto havia aos pouquinhos se distanciado do Senhor. Esquecendo-se da vigilância, confiaram-se em si mesmos, em sua sabedoria, em sua sinceridade, em sua fidelidade própria. E ao fazerem isso, desligaram-se do Senhor e caíram na fé. Muitas coisas erradas estavam acontecendo dentro da igreja. Paulo escreve a sua carta para corrigi-los de suas faltas e levá-los de volta à sinceridade e à pureza da sua fé. Paulo faz algumas advertências que são extremamente significativas. Da leitura de hoje, eu quero destacar 2 princípios que são colocados pelo apóstolo como fundamentais. Primeiro, destaco a necessidade de vigilância e o perigo da autoconfiança. Aqueles que morrem afogados geralmente não são as pessoas que não sabem nadar. Os que não sabem nadar não se arriscam, não se colocam em situações de perigo. Eles se cuidam e, por isso, são menos vulneráveis a morrerem afogados. Mas os bons nadadores, aqueles que têm autoconfiança, sabem da sua performance, que não têm medo da água, sabem que são resistentes e conseguem atingir grandes distâncias, esses muitas vezes abusam da sua prática, confiam em si mesmo e por isso morrem. A autoconfiança tira a sua vida. E se isso é verdade no mundo físico, tanto mais o é também no mundo espiritual. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ninguém pode confiar em si mesmo, na sua história, no seu passado, na sua experiência, na sua formação, na sua posição, nos cargos que já exerceu na igreja, nas pessoas que já conduziu ao batismo, na experiência que já viveu no passado. Tudo isso pode ser verdadeiro, mas exatamente por isso, por confiarem em si mesmos e naquilo que já foram capazes de realizar, descuidam-se da sua relação com Jesus Cristo. Esquecem-se que só a relação com Cristo é que nos traz segurança. Ao confiarem em si, expõem-se a perigos, caem. Portanto, se você está em pé, cuide-se. Vigie sempre a sua relação com Cristo. Não confie em você mesmo.
Esteja sempre atento aos perigos que se colocam diante de você. Dependa sempre de Jesus. Busque sempre a sua graça. Busque sempre o poder perdoador de Jesus e a comunhão com Ele. E dessa maneira, só dessa maneira, você vai estar seguro. O segundo pensamento que eu quero destacar na leitura de hoje tem a ver com a motivação da nossa prática cristã. Eu posso viver uma vida aparentemente justa, correta e santa, por motivos errados. Todos podem olhar para mim e invejar a minha ortodoxia, a minha aparência de santidade, a minha consagração, a minha religiosidade. As pessoas podem me julgar à distância, imaginando que eu estou muito perto de Deus e por isso eu estou salvo, quando na verdade eu estou perdido, completamente perdido, porque, embora esteja ostentando uma aparência de piedade, estou longe da prática da fé. Estou fazendo as coisas certas, mas por motivos errados. Só existe uma segurança na prática religiosa, quando a minha religiosidade não é artificial, não parte do exterior, mas vem do coração. Se a minha ligação com Cristo não for autêntica, não for fruto do meu amor para com Ele, se as minhas obras não provierem de um coração transformado que ama a Deus, se o bem que eu realizo não vier do amor que eu tenho por Deus e pelo próximo, nada disso significa absolutamente nada. Então, por isso, Paulo diz que o amor seja o centro de tudo aquilo que você faz. Esse amor não é só um sentimento que pulsa dentro do coração. O amor é uma pessoa, é o próprio Deus. Deus é amor. E a presença de Deus dentro de nós nos leva a amar também aqueles que estão ao nosso redor. Imbuídos de amor, eu não vou estar preocupado comigo mesmo, com os meus interesses, com a minha vontade, com as minhas prioridades, com a minha maneira de ser, com o meu jeito, com aquilo que eu julgo ser correto ou não, mas com a vontade de Deus. Se eu estou imbuído pelo amor, eu vou estar disposto a sacrificar-me por Deus e por seus filhos. Eu vou estar disposto, inclusive, a oferecer o meu próprio corpo à morte, se necessário for, porque o egoísmo não é a força que me domina. Há uma força maior presente na minha vida, no meu coração. O amor é o princípio que deve reger toda a nossa existência. Infelizmente, nós vivemos na geração do egoísmo. As pessoas estão preocupadas no que eu penso, no que eu acho, no que eu sou, no que eu quero, no que eu desejo, no que eu julgo. Esquecem-se de que o eu deve estar crucificado com Cristo e que Cristo deve viver em nós. Nós devemos estar mortos para a nossa vontade, para as nossas prioridades. Cristo deve reinar no nosso coração. A visão de Cristo e não a nossa deve ser a nossa prioridade. E o que nos leva a fazer qualquer coisa, a praticar a religião, a viver a vontade de Deus, a estarmos reunidos como seu corpo, como sua igreja, é a presença de Deus em nós. É o amor por Ele e por aqueles que são filhos de Deus. Esta é a base da mensagem que Paulo está apresentando aos Coríntios. Cuidado para que você, ao estar de pé, não se torne vulnerável e não caia. Cuidado para que a sua religiosidade não seja vivida unicamente por uma aparência exterior falsa, que, na verdade, nada mais é do que egoísmo. Não viva a religião. Não faça as coisas certas. Não faça nem necessariamente o bem, movido por interesses errados. Os fins não justificam os meios. Deus não se ilude com o exterior. Deus, na verdade, olha para o nosso coração. As nossas intenções são muito mais fortes do que as nossas palavras ou do que a aparência dos nossos atos.
Essas duas lições deveriam estar sempre presentes diante de nós. Cuidado, não confie em você mesmo. Vigie. Saiba que sem Deus você está vulnerável. Não importa o seu passado, não importa a sua experiência anterior, você pode cair. Cuidado com a sua prática de vida. Que a sua vida não seja motivada por uma busca egocêntrica, hedonista, preocupada unicamente com o seu bem-estar, com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa. Viva, mas viva com Jesus dentro do seu coração. Faça aquilo que é correto, mas motivado pelo verdadeiro amor e a presença de Deus em você. Quando Deus vive em você, você vai ter o mesmo olhar e o mesmo coração de Jesus. Você vai entregar-se a si mesmo e viver para Ele, em função daquilo que alegra o seu coração e que é a sua vontade. E a sua religião não vai ser hipócrita, porque vai ser fruto de um amor autêntico, de um amor não artificial, de um amor que reflete o próprio amor de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos oriente a vivermos assim no dia de hoje. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.